filmes de vocês é um absurdo de quanta gente viu esses filmes. Rapaz, vocês têm ideia geral quantos milhões de pessoas? Rapaz, eu tinha, o Vitor me mostrou um dia, mas nós estamos ainda entre as 7 maiores bilheterias de todos os tempos. Do cinema. É muita gente. Mas o primeiro filme nosso chamava era um filme por ano, não era? A Pedra do Tesouro. Foi a primeira? Era um filme de 10 minutos. Você puxa na internet, você vai ver A Pedra do Tesouro. Um dia meu filho vem com o telefone e fala: olha aqui, pai. Eu fui olhar, era A Pedra do Tesouro. Ele achou? Ele tem na internet. Caramba. Chama Pedra do Tesouro. Aí eu comecei a olhar, vi aqueles caras dando piruetes, escorregando. Eu falei com meu filho: pô, que são esses caras? É muito engraçado. Ele falou que são esses caras, é você e o Renato. Você não reconheceu? Não, rapaz. De tão velho que era essa... Tava magrinho, cabeludo, o Renato com cabeludão também. É muito antigo o filme, então. Chama Aliança para o Progresso. E esse filme passou nos Estados Unidos. Era um filme colorido. Porque foi quando o Brasil fez uma aliança com os Estados Unidos que chamava Aliança para o Progresso do Brasil. Foi isso aí. E nós fomos escolhidos na época para fazer esse filme. Caramba. Foi o primeiro filme nosso. Depois o outro que nós fizemos foi A Onda do Iê, que do começo não era esse título. A história era do Renato e a gente não conseguia fazer o filme. Era sonho nosso. O Renato era fã do Oscarito. Para quem não sabe quem é o Oscarito, precisa puxar na internet, que foi o maior comediante do Brasil. Chamava-se Oscarito, né? E ele era doido para fazer um filme. E eu também falei: pô, eu quero fazer um filme. E nós conseguimos fazer o nosso primeiro filme preto e branco. Só que era assim, o Jarbas Barbosa era o grande produtor. Quem é o Jarbas Barbosa? Irmão de Chacrinha. Ah, é? Era produtor de cinema. E aí ele topou fazer o filme com a gente em preto e branco. Porque ele falou: tô com muito... Era negativo, não é como hoje, você põe um cartão. Nossa! Vai na internet. Não, era uma fita dessa largura. Tinha que cortar, com durex. Eu fui montador? Você era montador? Fui montador. Montador era o nome certo. Caramba, montador. Eu cortava, raspava. Como chamava colava. O aparelho de montar? Era a moviola. Moviola. Eu estudei no cinema, eu vi esses aparelhos aí. É mesmo, rapaz. Porque eu trabalhei aqui na Odilfo, no Brasil. Você edita, né? Já editou coisa? Já. Sabe que você aperta uma teclinha, aperta a outra e junta? Sim. Ele recorta, não é? A gente recortava, o filme recortava aí raspava. Raspava pra quê? Pra tirar aquele... Lembra? Tinha igual uma peliculazinha. Sei. Passava a cola, punha aqui, tinha um aparelho que fazia pra apertar e depois tacava. Era tudo assim. É tudo remendado, né? Remendado. Hoje, eu tava vendo, eu fui dirigir um comercial, eu falei: pô, mas tá muito de longe isso aí. Tinha que ter mais perto. Não, Dedé, depois no computador? No computador a gente aproxima. Caramba. Eu falei: pô, mas... E aí, não perde muita qualidade? Ele falou: não, para televisão dá. Eles gravam em 4K e depois aproxima. Ele falou: a gente aproxima. Eu falei: pô... É. Porque quando eu aprendi cinema, que eu trabalhava na Odilfo no Brasil, eu fui assistente de montagem, eu fiz ruído de sala. O ruído de sala, o que é? Era você fazer os sons? Por exemplo, você fica fechado numa sala e ali você tem uma bacia com água, tem um coco, depende do filme. Você junta a corrente. E vai fazendo os barulhos? Sabe como é que fazia a tempestade? Eu acho que é balançando aquele... Não, uma bexiga. Eu não sei como é que vocês chamam, é bexiga mesmo? Bexiga. Aquela bola de soprar. Era uma bexiga com um chumbinho dentro. A gente botava o chumbinho, soprava e virava a bexiga, fazia... Caramba. Né? Cavalo a gente fazia com 2 cocos. E fazia, cara nadando. Aí ficava olhando lá na tela, ia lá pra bacia. O cara andando. Você tinha que fazer tudo, rapaz. Até luta de espada a gente levava. Pra fazer os... Antigamente esse negócio chamava ruído de sala, porque tinha que reforçar os ruídos, né? Eu fiz tudo isso. Eu aprendi muito quando eu dirigi o primeiro filme. Mas você queria trabalhar com cinema? Eu queria ser diretor. Não queria ser ator? Eu não queria ser ator. É mesmo? Eu queria ser diretor de cinema. Queria ficar por trás das câmeras? Queria ficar por trás das câmeras. Então eu me emboquei no cinema. Sabe quem trabalhava lá, rapaz? Mas já era o cara
Jô Soares. Mas fazendo o quê? Na Odil foi no Brasil. Ele fazia o quê lá? Pô, o cara fala tudo quanto é idioma, ele fazia tradução. Caramba. Ele fazia tradução Ele do novinho, filme. novinho? Novo, ele chegava com uma moto com motor de Volkswagen. Caramba. Aí ele chegava com aquela... Pô, todo mundo falava, olha lá, o Jô Soares chegou com aquela motona. Mas ele não era famoso nem nada nessa época? Ou já era? estava caminhando. É? Já tinha um programa sozinho, ele com um microfone igual esse, Sei. em que ele imitava as coisas, fazia ruído. Mas rádio ou de televisão? Depois ele acabou fazendo o programa dele. Era televisão. Já tinha. Ele acabou fazendo depois na Globo isso aí. Caramba. Ele fazia os ruídos ali. Sei. Ele fazia os ruídos ali, né, como ele imitava a novela, fazia os ruídos. Ele acabou fazendo isso. Então lá eu aprendi muita coisa. Porque o melhor lugar que tem para você aprender a dirigir é na edição. Claro. Você sabe. E naquele tempo você não podia errar. Porque imagina aquele negócio queimando, era caro pra caramba. A fita a celulose. Era celuloide 35 milímetros. E quanto uma lata devia custar? Era muito caro. Você tinha direita, esquerda. Que é isso? Precisava estudar. Por exemplo, eu ponho você falando aqui. Tá. Se eu filmar errado, você vai falar na minha costas. Ah, sim. É o lance de não quebrar o eixo. Você tem que ter direita e esquerda. Tá vendo? Aprenda essas coisas. Eu estudei tudo isso com um cara que eu achava sensacional. Ele fez toda a série do Vigilante Rodoviário. Meu pai fala disso, que era famoso pra caramba ele isso. Dirigia e montava. Chama-se Ari Fernandes. Canamba. Meu pai falava que ele adorava o Vigilante Rodoviário. Ainda passa, é bom tu assistir preto e branco, não é? Passa preto e branco acho que Canal Brasil, um desses. Sei. Eu de vez em quando fico olhando, porque muitos artistas ficaram famosos, aí foram pra Globo, foram pra não sei aonde. Começaram lá. Começaram com ele, com o Ari. E era difícil, porque dirigir cachorro é difícil, cara. Eu ficava com horror quando eu tinha que dirigir criança e cachorro, é difícil, né? E eu fiz vários filmes dirigindo cachorro. Eu não sei se você sabe, eu dirigi vários filmes nossos. Sim, dos Trabalhões. E eu aprendi muito com o Ari Fernandes e com o J. Betanco. Mas nessa época, você estava trabalhando lá por quê? Porque você veio da onde? Como você... Até lá, onde... Lá eu estava do circo ainda. Ainda estava no circo? Estava na época Era um do bico circo. que você estava fazendo lá? Era um bico, eu ficava lá e ali eu conheci o Fauzi Mansur, que ficou um diretor famoso depois. O que estava se fazendo no cinema naquela época? O que era fazer sucesso? Fazer sucesso naquela época começou... Era chanchada ou não? Mas aí já estava acabando a chanchada, que era Oscarito Grandelo e um colega meu de circo, que o Bananinha lembra muito ele, que é o Anquito. Eu lembro do Anquito. O Anquito, ele é espetacular. Eu já vi coisa Se pegar um filme na internet, chama O Rei do Movimento, vai ver que é Anquito. Ele parecia que tinha mola nas pernas. Ele pulava, saltava. Era muito engraçado, cara. Tinha bons atores. Se você quiser ter uma aula de cinema, você pega um filme que chama Assim Era Atlântida. É uma aula de cinema. Vou atrás. Que é o Carlos Manga, foi um dos maiores diretores do Brasil, que fez, e ali você conhece quase todos os comediantes. Ele mostra o comediante, como era feito o filme, que era preto e branco. Ele conseguiu fazer um faroeste em Jacarepaguá. Que veio um filme que estourou no Brasil, chamava Matar ou Morrer. Era Gary Cooper e não sei quem. Era a cena de um duelo e tal. Aí ele fez o Matar ou Correr, que era Grande Otelo e os Carinhos. Era uma sátira. E outro dia estava vendo e tive uma grande surpresa. Aparece meu avô fazendo um índio no filme. Ah, é? E ele era filho de índio mesmo. Você vê. Fez uma ponta, cara. É muita história, cara. Eu vou contar. Que época legal. Eu tinha vontade de fazer um... Estou fazendo um livro, vou contando. Tem que contar mesmo e depois fazer um filme. Mas aí, você trabalhando lá... O que você foi fazendo depois de lá? Foi conhecendo o pessoal? Eu fui indo. Mas eu queria sair de artista e não conseguia. Mas você estava na edição, mas você acompanhava a filmagem também, às vezes, ou não? Eu acompanhei muita filmagem, eu ia para filmagem. Sabe quem estava lá na época? Era um dublador de melhor qualidade. Era o Osmar, aquele Osmar... Rodrigo Osmar... meu Deus, me lembro, se tornou um grande ator da Globo, fez grandes papéis na Globo na época. Alguns dubladores lá. Sim. E mais tarde,
eu acabei fazendo um filme que foi parar no Odilfo no Brasil. Chama Deu a Louca no Cangaço. Mas você fez o quê? Como diretor? Não, eu era o ator, eu fazia 2 papéis. Eu fazia o cangaceiro principal, que era o bandido. O galão cangaceiro, e fazia o bandido. Você fazia comediante. Os dois? Não, fazia o comediante. Que era uma dupla que chamava Maloca e Bonitão. Sei. Tem na internet isso aí. Deu a Louca no Cangaço. Depois eu já cheguei lá como ator principal desse Mas filme. Você fez algum curso para atuação ou era o natural seu? Rapaz, é que eu digo, existem artistas que são natos, né? Tem muitos, e tem uns que são artistas técnicos, né? Eu vejo muito isso. Eu fico olhando na televisão, no coisa, eu falei, essa aí é artista técnica, que estudou muito, né?